São 5 capítulos. Mas é importante, ao passar num livro da Bíblia, a gente ficar com algumas coisas em mente, bem claro, né? Bem claro. E os irmãos lembram que o tema de Tiago é a fé prática. É o livro prático do Novo Testamento, assim como o Velho Testamento é um livro prático. Qual é? Toda a Bíblia é prática, mas geralmente tem um destaque, né? Provérbios. Então, o provérbio do Novo Testamento é Tiago, né? A fé prática. E são 5 capítulos bem distribuídos. O público-alvo deste livro, quando foi escrito, foi para judeus. Duas razões principais. Primeiro, esse é um dos primeiros livros a ser escrito. Foi antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas, antes de João e antes de muitas das cartas, antes do Apocalipse. Então, esse é um motivo que foi para judeu. Porque no início, a igreja só tinha judeu. Todo mundo era judeu na igreja. Só veio entrar gentil quase 10 anos depois na casa de Cornélio. De Atos capítulo 1 para Atos capítulo 10, que é onde Cornélio se converte, tem no mínimo 8 anos ali, quase 10 anos. Né? E só vai entrar o primeiro gentil na casa de Cornélio. Segundo motivo porque foi para judeu, está no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, eram os judeus da dispersão, os dispersos. E você pode dizer, nós estamos aqui longe hoje, mas a pergunta, estou falando do público original. Então, qual a sua tribo? Aqui é para as 12. Então, note como era para judeu. Só que, quando Deus tenciona escrever num período, ele já prevê que outras pessoas hão de ter acesso. Então, é para a igreja toda, em todos os tempos também, nesse caso. É útil para todos nós. Mas originalmente foi para eles. Como os evangelhos, originalmente foi para judeu, romano, grego e então o grupo misto. Mas no capítulo número 1, a gente vê que ele apresenta a fé prática. A gente passou, na realidade, 3 semanas já em Tiago. A gente pegou no início, né? Não foi porque a gente na segunda a gente discorreu um pouco mais sobre versículo 12, né? Mas a provação da fé, a fé provada, né? A fé provada está no capítulo número 1. A provação da fé, e disse que quando a fé é confirmada, haverá uma perfeição completa e indeficiência, quer dizer, a ausência de deficiência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, verso 4, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é um livro que nos conduz à piedade, à vida piedosa. Né? Então, a aprovação da fé é a ênfase inicial. E a gente chegou no verso 12, quando disse, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Então, aqui está prometido a coroa da vida. E a coroa da vida é uma das coroas mencionadas no Novo Testamento, que é destinada a quem? Ao que suporta com perseverança a provação e que ama a Deus. Então, é claro o verso 12, que é para os que suportam com perseverança a provação. Aí, falamos na segunda mensagem sobre a palavra, o poder da palavra, gerados pela palavra, no verso 18. Segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. E aí, a gente fez uma checagem na igreja. Quem foi, quem estava presente, que era primícia da sua casa para Jesus. Deus gerou os judeus daquele tempo que se converteu com primícias das criaturas de Deus para Cristo. São Paulo faz referência das primícias da Ásia para Jesus, né? E citou Epíneto e outro que era primícia da Ásia, primícias para Cristo. Citou outros momentos quando outras pessoas foram primícias naquele local. E aqui no bairro do Maracujá, e na sua casa, quem é primícia para Cristo? A primeira pessoa, primícia para Cristo. Então, estamos no ano 41º da atuação da igreja, a existência da igreja aqui em Santa Cruz Batista. E ainda temos primícias para Cristo aqui da nossa história. Várias famílias, inclusive, domingo morreu uma das primícias para Cristo, que foi a irmã Lindomar. Dos primeiros membros da igreja, ela foi. Mas está aí a sua família, né? Irmão Avelino. E vários outros irmãos que ainda perseveram, mostrando como o capítulo 1 a importância de perseverar na fé, mesmo em meio às turbulências, às circunstâncias, às situações adversas, mas vale a pena ser perseverante. Haverá uma coroação para os perseverantes. Todo crente tem a vida eterna, mas só terá a vida eterna coroada os perseverantes, né? Então, alguns vão estar lá no céu sem coroa, então, não é? Mas está lá, pelo menos está lá, mas que é importante ter uma ação completa, e essa ação completa levando também uma vida coroada. Já domingo, aí seguiu nesse domingo da gerados pela palavra, mostrando aí um pouco sobre expressar da vida desses regenerados. Bem, mas domingo passado agora, foi a terceira mensagem em Tiago e foi no capítulo número 2. Capítulo 2 a gente apresentou o capítulo 2, expondo aí domingo à noite. E qual a ênfase do capítulo 2? A prova da fé. O capítulo 1 é a fé provada. O capítulo 2 é o contrário, a prova da fé. A prova da fé. Então, por que a prova da fé? A fé provada através dos problemas, das situações, das adversidades, nos quais Tiago fala que é preciso pedir sabedoria a Deus para saber o que Deus está querendo naquela situação, né? E isso é subjetivo, cada um vai descobrir uma coisa diferente. São situações diferentes para cada um. Mas para todos foi recomendado ter motivo de grande alegria, ou melhor, de toda alegria, então grande, né? Ao passar por várias provações. Várias, não apenas uma. Então a fé foi provada. E agora o capítulo 2, a prova da fé. E a prova da fé, ela se expressa através das ações, que são as obras. Aí aqui nesse capítulo que mostra a fé e as obras.
porque é a prova da fé. Então, o crente tem fé? Tem, então mostre. Né? Não diz Tiago aqui. Você diz, eu tenho fé, então mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com minhas obras mostrarei a minha fé. Ele não diz isso, né? Aqui. Aí, nesse contexto, ele dá o exemplo de dois personagens de fé e obras, fé e ação. Quais são os personagens? Capítulo 2. Não, qual os personagens citados do Velho Testamento? Como exemplo, verso 21. Abraão, está lá na sua Bíblia? Abraão, né? Que ofereceu o seu filho Isaque, e isso foi uma demonstração de fé, e nessa demonstração de fé, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu em Deus e foi imputado isso para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Amém? Amigo de Deus. E qual foi o segundo personagem usado como exemplo de fé e de obras? Raabe. Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, mostrando aqui que ela não temeu a própria vida, mostrando aqui que ela expressou interesse sobre o Deus daquele povo, sobre os quais ela já ouviu antes, e que agora estava fazendo compromisso, e através dela foi ela salva e a sua casa também. Né? Então, qual o importante disso aqui, desses dois personagens? A quem o livro se destina? Judeus. E quais são os dois personagens dados aqui como exemplo de fé? Abraão e Raabe. Um era o quê e o outro era o quê? Um era judeu, o outro não era judeu. Entendeu? Olha o propósito, que estava falando para judeu, deu exemplo de judeu, mas também mostrou, olha, mas não é só vocês, o povo especial, mas Deus pode alcançar outros. E o exemplo está Raabe, que era uma prostituta de carteirinha que morava na entrada de Jericó, em cima do muro, né? Em cima do muro, na entrada da cidade. Mas essa mulher aqui, ela passou a ser um ancestral de Jesus Cristo, né? Ancestral de Jesus Cristo. Está na genealogia, Mateus capítulo 1. Raabe está na genealogia de Jesus Cristo, né? Eu decorei toda a genealogia, o capítulo 1, por causa da genealogia, na versão revista e corrigida, né? Para exatamente pegar bem esse contexto. Raabe é apresentada como mulher de fé, uma mulher temente a Deus, que temeu a Deus. Bem, então, está apresentado um judeu. O que é que Abraão é com relação ao judaísmo? Bem, ele não era judeu, sabia disso? O pai da nação hebraica não era judeu. Já pensou? Mas tornou-se, né? Tornou-se. Ele foi tirado de Ur dos caldeus, né? E tornou-se, então, o pai da nação hebraica. Da nação hebraica. Então, aqui, ele era o pai, o originador da nação hebraica, pode dizer. E agora, tem o Raabe, uma mulher também de fé e de ação, colocado como demonstração. Bem, agora deixe-me só parar aqui um pouquinho sobre... Estou vendo o relógio. Sobre Abraão. Abraão foi... Deus disse que ele fosse apresentar a ele o seu filho, Isaque. Mas Abraão não tinha mais filho? Tinha ou não tinha? Nesse tempo? Quem era? Hein? Ismael, filho da egípcia. Mas Deus disse para Abraão: Abraão, toma teu filho. Olha aí em Gênesis 22. Gênesis 22.
Gênesis 22, né? E vem ler lá o versículo. Tem uma questão aí, né? O verso, qual é o versículo? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. É a prontidão, né? Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Teu único filho. Ismael já tinha 17 anos. Mas Deus não considerou, porque não era esse que ele tinha prometido. E esse era um filho extraconjugal. Não é Isaac de vocês, Sara. Da velhinha, né? Então, agora, irmãos, não vou me deter muito, mas só pegar algumas coisas aqui. Deus sabia o que ia acontecer. Sim ou não? Deus mandou ele sacrificar Isaac. Deus teria prazer na morte de uma pessoa, mas ele mandou. E na hora que Abraão estava sacrificando, já levantou o cutelo, a voz do céu bradou: Para. Dá um freio aí. Agora sei que temos a Deus. E Abraão olha assim, e tinha um carneiro enrolado no chifre, num arbusto, né? Enganchou o chifre. O chifre de carneiro é bem grande, né? Aí enganchou no arbusto e não conseguia tirar. Foi Deus que mandou ele enganchar ali. Porque foi para substituir Isaac no sacrifício. Deus sabia que Abraão temia ele? E que Abraão tinha fé? Pois é. Mas Tiago disse, foi para mostrar as obras. Para mostrar pela obra dele a fé que ele tinha. E a gente viu nesse contexto, voltar para Tiago 2, a gente viu nesse contexto, a importância da demonstração através das ações, a nossa fé. Por isso, a prova da fé. A fé foi provada, agora a prova da fé. Então, e aqui em Tiago 2, deixou o exemplo de Abraão e de Raabe. Aí eu queria só perguntar: Deus sabe que você é um crente? Não resta dúvida. Mas o povo precisa saber. E o povo só saberá quando o crente se embole, né? Exatamente. Quando ele confirma a fé pelas ações. E o contexto aqui de Tiago 2, qual foi? A igreja. Sabia disso? Olha lá no capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Era uma comunidade de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem de anéis de ouro no dedo, em traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso e tratados com deferência, que tem os trajes de luxo, e aí vai. Uma sinagoga, o que é isso? Naquele tempo não tinha templos assim. Eles se reuniam nas sinagogas judaicas. Mais uma prova de que era judeu, né? Nas sinagogas, onde eles se reuniam nos sábados. Aí eles faziam o culto lá. E o contexto aqui, então, é a igreja. Falando para a igreja. E note aqui, vamos fazer uma aplicação
É um livro prático, fazer uma aplicação prática. Você é crente. Uma forma de mostrar que você é crente, pegar a sua Bíblia e ir para a igreja. Sim ou não? Uma forma de mostrar? Pois é. Então, a frequência à igreja é importante para os cristãos. E é uma evidência externa daquilo que está dentro deles. Da fé que nós temos. O crente que não se mole pela sua fé, a fé está inoperante, está fraca, né? Está fraca. A fé está fraca. Tiago diz que a fé sem obra é inoperante, realmente, literalmente. Não está operando mesmo, não. Então é importante a sua presença nos cultos regulares da igreja. Sei que você não vai chegar em todos eles, não, mas pelo menos tem aqueles principais que você deve estar presente. Senão, está um regresso da fé. E a forma de demonstrar isso. Está claro para você? Para mim está muito claro isso. Está muito claro. Então, essa é a observação.